Liga primeiro o microfone. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vocês também aí que estão em casa, vão ouvir agora a palavra. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Não seja eu, mas o Espírito Santo a tomar a minha vida. E tudo que há em mim, Ele tome e fale. Tudo que Ele tem a falar, Ele precisa falar contigo. Que seja um momento de grande crescimento e edificação na sua vida. De libertação em áreas que precisam ser libertas. Situações que precisam ser resolvidas diante de Deus. Alinhamentos, consertos que precisam ser feitos diante do Deus Todo-Poderoso. Assim seja na sua vida. Assim seja em cada um, mesmo esses que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém? Poder se assentar. Eu quero falar sobre prosseguir em conhecer ao Senhor. Em outras palavras, prosseguir em conhecer a sobrenaturalidade de Deus. Tem a Lana que vai dar um testemunho. Você quer dar agora ou depois? Deixa para depois. Primeiro vamos ouvir o que o Espírito quer dizer à igreja, a cada um de vocês. É o seguinte, você tem falado mais do céu ou mais da terra? Por exemplo, quando você se muda de país, você vai viver em uma outra nação, que não é a tua nação de origem, onde você nasceu. Lá, tudo que você falar, na maioria das vezes, das coisas que você vai conversar, certamente você vai dizer das coisas do seu país. Como é a cultura do seu país? O que se come no seu país? O que é plantado no seu país? Como é que as pessoas vivem no seu país? Quais são os teus relacionamentos do teu país? Como é que são as ruas do teu país? Como é que são os montes, as montanhas? Como é que são as paisagens do seu país? Como é o clima do seu país? Quais as coisas preferidas? O que se come mais no seu país? O tipo de alimentação? Com certeza você vai falar muito sobre isso. Agora, você passou a ser nascido do céu. Não é mais nascido aqui da terra simplesmente. Você passou a ser nascido lá no alto. Então a tua vida, julgamos que ela foi transformada. Ela começou a receber o conhecimento do céu, da glória, da sobrenaturalidade de Deus. Então, consequentemente, precisaria ser essa conversa entre nós, no nosso meio, onde estivermos, falar mais do céu, que é o teu lugar de origem. Não é mais, passa a não ser mais o seu destino, mas o seu lugar de origem. Então, você vai falar do conhecimento dessa glória, que é o céu. Verdade ou não é o que eu estou falando? Eu estou falando alguma loucura, alguma asneira? Eu creio que não. Então deixa eu te dar um breve testemunho. Ontem foi um dia muito prazeroso para mim, eu creio, para todos os que estavam juntos conosco. Eu fui convidado a ir em Itu, na casa da prima do Dr. Leandro. Eu falo doutor porque tem 2 pastores Leandro, vocês podem confundir com o outro. E vocês sabem que recentemente tivemos em Ribeirão Preto para ministrar uma comunidade de crianças e muitas pessoas, inclusive pessoas que lá estavam trabalhando nessa missão de estarem lá atendendo as crianças, dando alimentos, dando presentes, né, porque era o fim de ano. E lá essas pessoas, muitas pessoas foram ministradas depois do evento. Primeiro as crianças, depois as pessoas que lá estavam trabalhando foram ministradas
E todas elas que estavam ali sendo ministradas entregaram a vida a Jesus. E depois, no mesmo dia à noite, teve um jantar, né? Porque eu creio que era dia 25, né? Dia 24, se eu não me engano. Então eles tinham alugado um sítio, toda a família, a maior parte da família estava lá, e lá também houve uma ministração, todos foram ministrados. Enfim, e aí o que aconteceu? Nesses dias aí para cá, olha, tem pessoas aqui que querem ser batizadas. Aleluia! Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para Itu, na casa da Érica, que é a prima do Dr. Leandro, e vamos fazer o batismo lá. E foi uma turma de Ribeirão Preto, mais a turma daqui. E ontem, contando conosco, tinham cerca de 20 pessoas ali. Então, eu entendi que tinha que fazer a live de oração lá. Quem viu a live de oração ontem? Muitas pessoas. Então, ela foi feita lá em Itu, na casa da Érica e do Paulo, o marido dela. E ali foi feita a live de oração. Então, nós começamos a falar do céu, das coisas de Deus. Então, a entrada foi essa, como se fosse o aperitivo, a entrada. E depois teve uma ministração assim, bem, até de certa forma profunda, às pessoas que iam ser batizadas, e todos que estavam lá, que assistiram evidentemente a ministração, então todos foram ministrados. E depois teve o batismo propriamente, e depois do batismo teve a ministração da ceia. E ali na ministração da ceia foram faladas muitas coisas a respeito do céu. E ministramos a ceia, ceiamos, inclusive os que tinham sido batizados. Eu falei, agora vocês fazem parte do corpo de Cristo, agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E foi tremendo, ceiamos, aí depois almoçamos, e sempre falando das coisas do céu, sempre ministrando a respeito disso. E depois teve uma ministração em separado para um casal que estava vivendo juntos há 2 anos, mas não tinham se casado ainda. E eu entendi que eles precisavam ser ministrados, inclusive tinham sido batizados. E aí eu chamei a parte, lá no lugar reservado, e comecei a ministrá-lo. Eu e a apóstola Nancy, começamos a ministrar o casal, e a moça estava até mais resistente do que o rapaz, mas tudo que fala concernente a casamento, o que diz as escrituras, eu falei para eles como é que era a união deles diante de Deus, diante da palavra, e tudo o que significava, representava a união no Senhor. E falamos muitas coisas, mas enfim, no final ainda ela estava resistente. Mas eu ministrei, falei tudo que tinha que falar, e disse o seguinte: Deus não vai me culpar por eu não ter falado, mas muito pelo contrário. Agora a responsabilidade é de vocês, porque Deus sabe que eu ministrei tudo que precisava ser ministrado. Enfim, terminou, nós voltamos lá onde estavam todas as pessoas, continuamos a conversar e falamos muitas coisas da glória de Deus, da palavra de Deus, e eles foram para um outro lugar, esse casal. E aí no meio de toda a conversa, de repente vem a tia, né? A tia que falou: olha, eles vão marcar o casamento para o dia 12 de junho. Aplaudam também pelas vidas que foram batizadas. 5 vidas, 5 almas foram batizadas. Aleluia. Para a glória do Deus vivo. E ali foi para mim um desfecho de tudo que tinha sido dito ali, porque falamos inclusive do casamento de Jesus com a igreja, que é o maior impacto da ceia do Senhor, da celebração da ceia, é o casamento de Cristo com a igreja, que ele vai tomar o segundo cálice, vai servir o segundo cálice, que vai ser o cálice do casamento nas bodas do Cordeiro. E falei, o Espírito me levou a falar muitas coisas, graças a Deus.
E aconteceu tudo isso, gente, foi demais. Nós saímos de lá no final da tarde. Chegamos cedo por causa da live, e foi o dia todo, praticamente, falando do céu. E isso foi, assim, foi recompensador para nós, de nós podermos ter visto a glória de Deus se manifestar e tocar em muitos corações, fora as palavras proféticas que vieram. Foi muito maravilhoso, impactante o que aconteceu ontem. E sinceramente eu espero que aconteça muitas vezes isso, muitas vezes inclusive no nosso meio, para você entender que há uma necessidade de nós falarmos as coisas de Deus, amados, porque a sobrenaturalidade devia ser a nossa naturalidade, devia ser o estilo da nossa caminhada. Mas quando nos encontramos nas ruas, em outros lugares, em tantas vezes que nos reunimos, se fala mais da terra do que do céu. E isso mexe um pouco comigo. E às vezes nós conversamos a respeito disso. Ah, porque choveu, porque caiu raio, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Agora, muitos de nós aqui, e muitos aqui viram, quantos arco-íris têm aparecido. Quem viu aí esses dias? Muitas pessoas. Nós começamos a ver o dia que nós estávamos também em Itu, por uma outra razão, e quando estávamos voltando, vimos o arco-íris duplo, e muitos arco-íris que têm aparecido são duplos. E Deus acabou dando a mensagem sobre aliança, que eu acabei ministrando isso há 2 domingos atrás, mais ou menos. E amados, é tempo, porque se você não anda dessa maneira, não tem como você prosseguir em conhecer a Deus, que é o tema que nós estamos ministrando. Agora, olha algumas coisas que Paulo diz, não é o centro da mensagem ainda, mas olha o que Paulo diz, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 17, olha que ele diz ao povo de Efésios, que deve ser com certeza a nossa marca, nosso estilo, a nossa maneira de viver, aleluia. Ok, disse assim, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, porque quanto mais você fala do céu, mais você vai saber a vontade de Deus para a sua vida até, para a sua casa. E ele vai falando, não vos embriagueis com vinho, que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então ele está falando do estilo de vida do cristão, nosso naipe de vida, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha o que ele está dizendo, falando entre vós, não é só no culto, porque agora vocês não estão conversando entre si, vocês estão ouvindo uma mensagem, vocês já louvaram antes, salmodiaram, mas ele está falando o cotidiano, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados, como será que está a vida cristã por aí, com essa tal de pandemia? Deus de fato está fazendo algo diferente nesse tempo. Deus tem chamado a nossa atenção, mas quantos será que estão observando, ou que estão assimilando, que Deus está chamando a nossa atenção, e que Deus tem dado tantos sinais na terra, nos céus, a respeito até da sua própria volta? Quantos de nós estamos nos apercebendo dessas coisas? Quantos? Quantos será que continuam falando mais da terra do que do céu? E ele diz também aqui em Efésios capítulo 4, do estilo de vida do cristão, por exemplo, 22, Efésios 4, 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos desejos carnais, não é isso que ele quer dizer? E vos renoveis no espírito vosso entendimento. Paulo também diz isso, semelhante, lá em Romanos capítulo 12, quando ele fala para
buscarmos a transformação do nosso entendimento, não nos conformando com o presente século. Ele está dizendo aqui a mesma coisa. Renoveis no espírito do vosso entendimento, ou buscai diariamente essa renovação, e vos revistais do novo homem, e que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Opa, o verdadeiro homem tem um outro estilo de vida, que não é mais o mesmo estilo de vida do passado. Mudou, não tem mais ciúme, não tem mais desejos descontrolados da carne, dos pensamentos, da vontade da carne, não tem mais inveja, não tem mais mexerico. Mexerico deve ser o marido da mexerica. Por que será mexerico, né? Interessante, tem uns termos. Então, não tem mais diz que me diz. Julgamentos, críticas e tantas coisas que faziam parte do velho homem, amados, é o que ele está dizendo. Agora é diferente, a justiça divina, a justiça do céu. Não é pedir a Deus que faça justiça, nunca faça isso, mas praticar a justiça do reino, manifestando a sobrenaturalidade das pessoas que precisam conhecer, porque ontem, todas aquelas pessoas, inclusive eu, porque isso não foi só para eles, foi para mim também, todos ficaram muito impactados. Você olhava a determinados momentos, muitos chorando, muitos sendo tocados pelo Espírito Santo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ou seja, ele está dizendo, pertencemos ao mesmo reino. Somos do mesmo feitio de Cristo. Fomos feitos à sua imagem, feituras dele. É isso que ele está dizendo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Muitas vezes tem momentos de ira, mas quantas pessoas deixam aquilo perdurar? E o sol vai esquentando a ira, e de repente vira uma mágoa, depois vira um ressentimento, depois vira uma amargura. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, o irar, de repente você vai se irar com algumas coisas, mas se acerta, não deixa para o dia seguinte. É isso que ele está dizendo. Porque se deixar para o dia seguinte, vai vir o sol lá na ira, e a coisa vai esquentar. Amados, quantas pessoas estão vivendo fora desses conceitos, que são os conceitos do céu? Nós vamos viver lá juntos. Juntos. Nós vamos viver lá juntos? Amém, amados. Mas isso começa aqui. Essa comunhão começa na terra. Comunhão verdadeira, comunhão de Cristo, como eu tenho dito. E não deis lugar ao diabo, porque lógico, se deixa o sol sobre a ira, vai dar lugar ao diabo, ele vai fazer uma farofa bem feita, e vai pôr um monte de coisa na farofa, pedaço de pé de porco, linguiça e outras coisas, aí vira um negócio, e ninguém consegue mais limpar a farofa, não é verdade? Eu estou dando um exemplo assim, bem banal até, mas é para você entender o que Deus está querendo falar conosco hoje. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos, que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha como é a igreja. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu conheço tanto crente que fala palavrão, e quando eu ouço, dá vontade, eu venho aqui no banheiro, eu vou pegar a cinta, do lado da fivela, eu vou descer o braço. O braço não, a fivela. Mas impressionante. Mas é só assim mesmo, nós vamos morrendo a cada dia. Não. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando, tudo bem, de vez em quando você fala mesmo. Não! Depois que eu fui batizado, nunca mais falei palavrão. Porque eu permiti, eu deixei e quis que o Espírito Santo me transformasse. Porque ele é cavalheiro. Se você não quiser, ele também não vai te transformar. Não é? Porque eu quis, e porque você quis também, em nome de Jesus. Mas só a que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Então ele está dizendo assim, tudo que sair da tua boca seja para benefício de outrem, seja para que aquele que está ouvindo seja edificado por aquilo que está recebendo de você,
coisa do céu. Amado, nós somos de lá agora, e você está aqui como embaixador do céu. Amém ou não? Amém. É lógico que é. Aleluia por isso, glória a Deus, porque nós não merecíamos tudo isso. Não merecíamos conhecer os poderes do mundo vindouro e ter os poderes do mundo vindouro. Não merecíamos ter a revelação, ouvir a voz do Espírito. Não merecíamos nada disso, sobretudo a graça, o penhor do Espírito que é selo para a nossa redenção, como diz a palavra. Nós vamos dizer aqui isso. Oh Deus! E aqui, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O dia que você vai subir lá. Foi selado, uma das virtudes, uma das funções do Espírito Santo, é você ser selado, você for selado por Ele para subir, para se encontrar com Jesus. Essa vai ser a redenção plena da sua vida, amém? Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Não é mais o nosso estilo de vida. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aí depois ele vai falar que é uma continuação, no capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui pega no tendão do Aquiles, o tendão de Aquiles. Aqui pega no tendão. Porque que ele fala assim é uma coisa impactante, ser imitadores de Deus, lógico, olhando para Cristo, seguindo Cristo, olhando para Ele, para as virtudes de Cristo, fazendo como Cristo, você vai ser um imitador de Deus, porque Cristo é Deus. Amém? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus mandou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, porque Deus quer que nós estejamos maduros e completos para aquele dia, porque você está vendo tantos sinais, nós estamos vivendo o tempo dos maiores sinais. Caiu um meteorito no Rio de Janeiro essa semana, soube disso. Quem soube disso? Ele, fique ligado, caiu um meteorito lá, sabe? Olha que tremendo. Um navio petroleiro, cargueiro israelense foi atingido por um míssil, nem se sabe que míssil que foi, lá no Golfo de Omã. Eu estou ligado. E um casal que vive lá, que são muito amigos nossos, têm sido ministrados inclusive, ela sempre tem sonho 3, 4 dias antes de acontecer um negócio. É um dom que Deus deu para ela. E ela teve um sonho que descia de um elevador, e descia, não parava, de repente parou o elevador. Porque guerra é um negócio de baixo, né? Não é de cima. E abre a porta do elevador, ela sai e estava uma guerra. Estava uma confusão, gritaria, pessoas correndo. E passaram-se 2 dias ou 3 dias depois do sonho, teve um negócio lá no Golfo de Omã, eles moram em Omã. Vai ter guerra lá para aqueles lados. Bom, Jesus falou que não era para nós nos preocuparmos, nos assustarmos, porque essas coisas seriam necessárias acontecerem. Entenda o tempo que você está vivendo, amado, em nome de Jesus, porque Jesus está vindo. Esse amém não convenceu ninguém, nem a mim, nem ninguém. Amém? Amém! Aleluia, Jesus está vindo. Essa é a maior glória, o maior acontecimento da história da humanidade. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos lá, abre em Oséias, foi o que eu falei ontem na live, e nós vamos falar um pouco, agora tem que ser mais rápido, mas glória a Deus, vamos viver o céu na terra. Oséias capítulo 6, de 1 a 3, eu quero que você receba essa mensagem na sua vida, para que, se pessoas não estejam vivendo nesse estilo de vida do céu, passem a viver, passem a querer isso, porque não tem coisa melhor, porque você não vai levar nada daqui, e a terra,
Tudo bem, Deus pode te dar as coisas daqui, não estou dizendo isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. É Deus que dá o que Ele criou. Todos os dias quando eu vou comer, tomar café, eu, assim, me deu dessa agora, eu fico agradecendo por cada coisa que está ali na mesa. Olha, esse queijo aqui, o Senhor criou, porque o Senhor criou os animais que fez sair o leite dele, para fazer o queijo. Te agradeço por isso, o Senhor criou. O Senhor criou essa fruta, esse morango, sei lá, se for morango. Eu nunca gostei de morango, mas agora dei de comer morango. Não sei porque, não sei se porque está mais barato. Eu agradeço, Senhor, o Senhor criou o morango. Obrigado, Jesus. Olha, é verdade, porque você começa a olhar, às vezes você come feito um búfalo, nem ora, nem vê as coisas gostosas que Deus criou. Eu não estou dizendo que Deus não vai te dar as coisas da terra, não é isso. O que eu estou te dizendo é o estilo de vida, é isso que eu estou dizendo. Porque Deus faz questão de te dar as coisas boas daqui também. Ele é Deus. E você comer uma boa carne com batata lá na casa do Marcelo e da Nalva. Está vendo? Isso é revelação. Estão vendo como vocês gostam disso? Ou com mandioca, hein? Deus criou a mandioca. Aleluia! Eu gosto de mandioca. Aquela cozida com carne. Glória a Deus! Mas vamos lá, amados. Oséias capítulo 6, de 1 a 3. Vinde, tornemos para o Senhor. Ele está, é uma chamada para esse tempo, tá bom? Tornemos, vamos. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Porque pessoas que foram feridas, Deus acabou permitindo por causa do pecado da pessoa, por causa do histórico, e por causa de tantas coisas e brechas e portas que abriu, o diabo foi e assolou. E Deus teve que permitir, por causa da legalidade que foi dada. Mas Ele diz que vai curar a ferida. Nós estamos num tempo, como eu tenho dito, porque Deus tem dito isso, no tempo de grande resgate, porque nós vimos ontem, que de fato, nós estamos vivendo esse tempo. Pessoas estão sendo alertadas, pessoas estão sendo impactadas, e têm vindo buscar a libertação, têm vindo buscar a cura, porque esse é o tempo mesmo. Pessoas estão se despertando para estarem de pé diante do Filho do Homem naquele dia. É isso mesmo. E ele diz: depois de 2 dias nos dará a vida. Estou falando de quem? Jesus? Está falando de nós também. Porque de Cristo passa para nós, Ele é o nosso, Ele é primogênito entre muitos irmãos, nós recebemos dele herança, conhecimento do céu, conhecimento da glória e sobrenaturalidade, que eu estou dizendo para você, quanto será de nós que estamos vivendo no plano sobrenatural, que deveria ser, de fato, eu vou falar de novo, o nosso natural, mas muitas vezes não é. Porque às vezes os nossos interesses estão movidos para outras coisas, a correria, as preocupações do dia a dia. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer as coisas que precisa fazer, mas salmodiando ao Senhor, louvando ao Senhor, observando as coisas que muitas vezes Ele quer te dizer, mas não consegue te dizer, porque você está tão emaranhado com as coisas dessa vida. Paulo fala isso. Em 1 de Timóteo 2, 4 e 5, ele fala isso. Ou 2 de Timóteo 2, 4 e 5. Não vos embaraceis com os negócios dessa vida. Lógico, você pode ter negócio nessa vida, eu não estou dizendo isso. Mas o fato é você não se embaraçar. Como muita gente está embaraçada, e o céu, de repente, está distante. Dessas pessoas está distante de muitos amados do céu. Em nome de Jesus, eu fico aflito com isso. Quando eu vejo as pessoas mais atreladas à terra do que ao céu. Porque depois de 2 dias nos dará vida, no terceiro nos ressuscitará e viveremos diante dele. Por que ele está dizendo isso? Para Deus 1000 anos é como um dia. Essa é uma passagem eminentemente profética para nós mesmos. Por quê? Se para Deus 1000 anos é como um dia, já se passaram 2 da subida de Jesus para o céu.
2 dias se passaram da nossa salvação, da ressurreição de Jesus e do estabelecimento da graça de Deus. 2 dias. E diz que no terceiro nos ressuscitará, nos glorificará. Glorificará, que será a nossa plena redenção, glorificando o nosso corpo, primeiro daqueles que dormiram em Cristo. Mas olha só, nós já entramos no terceiro dia. 2001 entramos. Muito embora não sabemos exatamente se essa é a contagem certa, mas no 1º de janeiro de 2001 nós entramos no terceiro dia. Já fazem 20 anos, está fazendo 21 anos que entramos no terceiro dia. Terceiro milênio. Terceiro dia para Deus. E diz que esse é o tempo da glorificação, da ressurreição, do encontro com Cristo. Está dizendo aqui, olha, essa palavra foi dita 700 anos antes de Jesus vir, do Messias vir. Aleluia! E viveremos diante dele, lógico, eternamente diante dele. É o que está dizendo aqui, olha que profético. Agora diz, por isso, no versículo 13, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha, não deixe de prosseguir, para que a obra seja completa. Amados, eu estou bradando com isso, porque se isso vai acontecer, ele diz aqui para nós, nesses dias, vamos, prossigamos em conhecer a Deus, o seu sobrenatural. Como a alva será a sua saída. O que ele está querendo dizer? Espera aí. A alva, quando desponta o primeiro raio solar, que mostra a luz daquele dia que começou. Primeiro raio solar que você vê lá. Pum, lá no horizonte. Pim. É a alva. Ele vem, ele está dizendo, se é como a alva, muitos não vão perceber, porque muitos não veem, estão dormindo às vezes, não vê lá a alva, o primeiro raio solar. Olha o que a palavra está dizendo. Ele vem como alva, então vamos ficar espertos, vamos ficar percebidos disso, porque muitos não vão ver, não vão entender, não vão perceber, porque não vão estar ligados no céu, vão estar ligados aqui na terra, e não vão perceber. É isso mesmo. Ele nos virá como a chuva. Ah, mas a chuva percebe, mas vamos ver que chuva que é. Como chuva serôdia que rega a terra. Chuva serôdia é uma chuva temporã, que vem de repente. Você conhece, sabe o que eu estou falando? Chuva temporã não é aquela que é esperada. As primeiras chuvas são esperadas. E as primeiras chuvas vieram em Pentecostes, no dia do derramar do Espírito Santo, que Pedro mesmo disse quando pregou. Está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel, que Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, que os jovens profetizariam, os velhos teriam sonhos, até os servos e meus servos, derramaria o meu Espírito Santo, e foi derramado. Ali foram as primeiras chuvas, esperadas mesmo. Eles esperavam, 120 pessoas esperavam as primeiras chuvas. O mundo esperava as primeiras chuvas, porque era promessa. Mas tem as últimas, e as últimas são essas chuvas serôdias, que está dizendo aqui, que rega a terra, porque ela vem quando a terra está seca, ela vem quando está pedindo chuva, mas você sabe que ela não vai vir, mas de repente vem uma chuva, e rega a terra. Isso é um avivamento que vai acontecer repentinamente, porque chuva se traduz em avivamento, mas só para aqueles que estiverem ligados. Escuta o que eu estou falando, porque aqueles que não desejarem um avivamento, isso não vai acontecer para eles. Vai ser um momento de uma separação clara do que serve, do que não serve a Deus, das virgens prudentes, das virgens nécias. Vai ser este tempo, porque vai ser rápido. A chuva serôdia é uma chuva rápida, rega e depois passa. E aí nós subimos. Amado, escuta, é isso mesmo que está querendo dizer. Aleluia.
prossigamos em conhecer aquilo que foi dado a nós. Esse sobrenatural foi dado àquele que crê, àquele que ama a Deus, àquele que quer andar com Deus, àquele que quer se apaixonar e é apaixonado por Deus, pelo conhecimento da glória dele, é para esse. Então prossiga, amado, em nome de Jesus. Marcos capítulo 9. Escuta uma outra coisa profética aqui. Eu quero que você saiba, em nome de Jesus. Quero ser muito rápido agora. 6 dias depois, tomou Jesus. Tem a ver com arrebatamento isso. Por quê? Já se passaram 6 dias desde Adão. Adão, Abraão, 2 dias. Abraão a Jesus, 2 dias. Jesus para nós, 2 dias. 6 dias. Alô, 6 dias. 6.000 anos, 6 dias para Deus. Deus é atemporal. E nós vamos ser atemporais. Jesus foi temporal quando ele viveu aqui. Mas a partir do momento que ele foi glorificado e Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele passou a ser atemporal. E atemporal, ele ia no lugar que ele quisesse, não abrir e fechar de olho. Apareceu lá no meio dos 11, quando estavam fechados, no lugar, no recinto, com medo dos judeus, tudo fechado, Jesus aparece lá. Atemporal. O tempo para ele não tem mais poder nenhum, não tem mais ação nenhuma para Deus. É um outro tempo, é uma outra situação. Não tem gravidade. Nós somos chamados para isso. Para viver o modus operandi de Deus, o estilo de vida de Deus. Fomos chamados sim para isso. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a igreja. Amém? Porque aqui representa a igreja. Pedro, Tiago e João, e os levou a sós em particular. O arrebatamento vai ser um particular para aqueles que são dele. Escute, amados, eu sei que muitos não querem ouvir isso, mas espera um pouquinho. Isso é do céu. Eu vou falar o quê? Coisas da terra? Você machucou o dedão outro dia? Mas já curou? Eu tenho que falar das coisas de lá. E Jesus levou lá no alto monte, no particular, no privado. E o arrebatamento vai ser algo privado. Nem todos vão participar, mas eu declaro que você vai participar em nome de Jesus, porque se ficar aqui vai ser a destruição. Então eles foram levados, e ele foi transfigurado diante deles. Ele mostrou como eles vão ficar transfigurado em glória, ali como se tivesse sido glorificado, em extremo, as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve. Em extremo, olha só, é uma brancura que chegou a ser extrema, uma coisa que dói nos olhos. Sabia que quando você está num lugar de neve, principalmente nas montanhas que estão nevadas, você tem que usar óculos escuros? Os esquiadores usam lá proteção com óculos escuros, porque se você ficar muito tempo sem proteção, aquilo pode afetar suas vistas. Você só vê o branco da neve. Agora você imagina extremamente brancas. Por isso que quando Jesus voltar em glória, muitas pessoas vão correr, vão se esconder, vão se meter em cavernas, porque não vão conseguir olhar. Muito menos o diabo vai conseguir olhar. Deus, escuta isso. Ali Jesus deu um trailer para eles, um lampejo do que vai ser. Como nenhum lavandeiro na terra se poderia alvejar, ninguém poderia deixar branca como ficou. É isso que está dizendo. E apareceu-lhes Elias com Moisés falavam com Jesus. Literal, eles foram lá e começaram a conversar com Jesus, porque Moisés, o corpo dele foi vivificado e foi levado, e Elias, você sabe que não passou pela morte, o carro de fogo veio e levou Elias. Amém, amados? Amém. Então, eu quero dizer com isso, porque eu já falei uma vez para uma pessoa que pensou que eu era louco, nunca mais quis falar comigo. Nós vamos começar a ver seres. Por isso que eu disse assim, olha, Deus vai fazer coisas que muitas pessoas vão pensar que é do diabo.
de tão impactante que vão ser. Porque eu vou te dizer, escute, Abraão já está lá. Porque depois que Jesus ressuscitou, muitos santos ressuscitaram, entraram em Jerusalém e foram vistos por muitos, eles já glorificados. Abraão, José, Isaac, muitos patriarcas e profetas já estão lá, porque ressuscitaram em seguida, depois da ressurreição de Jesus, porque ele é a primícia, amém? Mas dê um aplauso a Jesus, pelo amor de Deus, aleluia. De repente vão ver um ancião de barba, todo um ser celestial. A hora que você for ver Abraão, ele pode vir se ao mando de Deus, ele pode. Sabia? Ele já está lá, glorificado. Jesus apareceu pelo menos 5 vezes a Paulo. Jesus, pessoalmente, apareceu para falar. Uma, para falar sobre ceia, que nem os discípulos souberam, como Paulo soube. Para falar sobre ceia, outra vez para falar sobre glorificação, incorruptibilidade. Outra vez para falar sobre arrebatamento, que estão em textos distintos. Outra vez para falar sobre as nações, que ele deveria ir. 5 vezes Jesus apareceu a Paulo. Jesus vai começar a aparecer a muitos. Assim como eles viram lá. Você acha que nós não podemos ver? Lógico, lógico. Amados, sabe por que muitos não estão vendo sobrenaturalidade? Porque estão mais na terra do que no céu. E como é que vai mostrar? Se mostrar isso, a pessoa vai cair dura. Mas se você é uma pessoa que sempre está revestida, cheia do Espírito Santo, tudo bem, você vai entender isso como natural para você, porque você é ser sobrenatural, você é um ser espiritual, amém, amados? Amém. E aí apareceram eles lá para falar com Jesus, e falavam com Jesus. Pedro disse a Jesus: mestre, bom é que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eles estavam no racional, entenda, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Vamos fazer, coitados, eles precisam de uma tenda, eles precisam de abrigo. Veja só, se um ser celestial precisa de abrigo, Deus não habita em templos feitos por mãos, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando alguma coisa, porque Ele mesmo dá a vida, a respiração e todas as coisas. Tem pessoas que pensam que vão ajudar Deus. Espera um pouquinho, quem é você para ajudar Deus? Já não precisa disso. Não, mas tem gente que pensa: olha, eu vou ganhar $1 bilhão e vou dar tanto para Deus. E Deus fala assim: eu não preciso disso, rapaz, eu sou dono de todo o universo. O que você está falando aí? Deus quer ver um coração quebrantado, ainda que a pessoa possa dar o melhor para Deus. Dar $1 bilhão, é que ele for o melhor que ela tiver, tudo bem, ainda que sobre 500 milhões para ela, mas ela está dando o melhor para Deus. Como Zaqueu falou: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele foi sincero, metade, porque ele tinha um nome riquíssimo. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Se eu defraudei alguém, e ele tinha mesmo, porque ele era corrupto, Zaqueu. Mas de repente, Jesus lá na casa dele, falando do céu, aquele homem se converte e diz tudo aquilo. Olha a transformação, amados. Isso sim é transformação. Por isso que Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e resgatar o que havia se perdido. Oh, aleluia. Ontem houve salvação, sabe por quê? Casamento era uma coisa que havia se perdido. Estava como o mundo todo esfarelado, como Satanás implantou por aí. Mas ontem houve resgate, porque era algo que estava perdido ali para aquele povo, e foi resgatado. Ele foi buscar. E eles ouviram tudo o que precisavam ouvir. Eu não medi para falar o que a palavra diz, eu falei mesmo. E de repente o Espírito Santo fez a obra, porque você falou o que Ele queria que você falasse. Amém, amados? Amém. Oh, aleluia. E eles estavam racionalmente ali, eles não estavam entendendo. Versículo 6, ele não sabia o que dizer por estarem assombrados. Mas vai começar a acontecer coisas comuns que eles não vão ficar assombrados, mas maravilhados.
maravilhados, não assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado. E a ele ouvi. Olha o que eles viram. Tudo bem, aqueles homens, depois que veio o Espírito Santo, andaram na sobrenaturalidade. Mas deixa eu terminar falando rapidamente, não vou falar o discurso todo de Paulo. Em Atos, capítulo 13, Paulo chega em Antioquia e entra numa sinagoga, no dia de sábado. Dia de sábado era dia de encontro na sinagoga até hoje, porque é o Shabat, amém? Ok, e ele foi. E o Shabat para eles começam depois das 6 horas da tarde. Na sexta, depois das 6 horas já é sábado para eles, porque o calendário é lunar, amém? Ok, você é inteligente. Então, ok, no versículo 15 de Atos, capítulo 13, eles entraram lá na sinagoga. Depois da lição da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os principais da sinagoga: olha só, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Foi o deixa para Paulo. Paulo entendeu pelo Espírito: agora é comigo, eu não posso falar agora. Paulo levantou-se pedindo silêncio. Ó, espera um pouco aí, silêncio, porque o que eu vou falar é importante. Ele estava querendo dizer isso. Tremendo isso, né? Autoridade. Que você anda envolvido pela sobrenaturalidade, você vai ter muita autoridade. Em qualquer lugar que você for, quando você abrir a boca, porque que nem lá, nós começávamos a falar, de repente as pessoas começavam a chegar perto para ouvir. É o que aconteceu lá. Silêncio aí, que agora eu vou falar. Oh, aleluia. Homens de Israel, e os que temeis a Deus, ouvi. Ele começa a falar. Fala de Jesus. Tudo que tinha acontecido, fala de Abraão, fala dos patriarcas, fala da palavra, com muita autoridade, vai, e aí, termina, versículo 40, não vou falar o que ele pregou, porque senão não temos tempo para isso, mas tem muita revelação aqui dentro. Aí chega no versículo 42, quando Paulo e Barnabé ainda iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte eles dissessem as mesmas coisas. Estavam dizendo o seguinte: Paulo, nós fomos tão tocados, muita gente aqui foi tão tocada pela tua palavra, pela tua ministração, volte aqui sábado de novo e diga a mesma coisa, que nós vamos convidar um monte de gente para ouvir o que nós ouvimos. Aplauda Jesus, porque quando a tua vida é uma vida impactante, as pessoas vão querer se agregar a você, vão te buscar, vão te telefonar. Olha, vem aqui, vem dizer aquilo que aconteceu, aquilo que você disse lá, semana retrasada. Vem aqui, faz de novo, fala de novo. Eu vou chamar aqui uma multidão. É assim que começa uma obra. Que nem lá, não estou falando por mim, amado. Eu não sou nada, eu sou um instrumento só de Deus. Mas começou lá em Ribeirão Preto, uma reunião e palavra, e pá. De repente chegou aqui. E eles estão querendo. O que fazer? Isso vai crescer. Eu falei ontem, aqui está a igreja. Deus não precisa de edifícios grandiosos, como hoje você vê lugares suntuosos. Tudo bem, nós estamos procurando um lugar bem maior para congregarmos, para poder essa obra expandir. Sim, isso sim, mas não é o lugar. É o poder de Deus que vai estar dentro daquele lugar. Aleluia, fecha os olhos, meu irmão. Espírito Santo, obrigado pela palavra. Obrigado por cada um que foi tocado, foi ministrado, aqueles que estão em casa. Eu quero te convidar, vocês que estão em casa, se aproxime. Se aproxime. Comece a viver um tempo diferente. Comece a viver algo que você nunca viveu antes. Talvez por estar muito atarefado, cuidando de muitas coisas, correndo atrás de muitas coisas. Em Eclesiastes, Salomão tinha chegado à seguinte conclusão: nossa, tudo que eu fiz de um tempo para cá foi correr atrás de gente. É enfado e canseira. Ele disse isso. A aflição de espírito, quando nós somos pessoas atribuladas e que só corremos em função das coisas terrenas. Ele chegou a essa conclusão, queridos. Então não viva mais assim.
Não queira mais essa vida para você, porque você só vai sofrer de graça. Enquanto que a sua vida pode ser um referencial, pode ser o espelho de Cristo para muitos. E com certeza, se assim for a tua caminhada, sempre o Espírito Santo vai poder tomar a sua boca. Sempre o Espírito Santo vai poder te revelar coisas que você vai precisar dizer em muitos lugares a pessoas que precisam ouvir. A tua família, daquelas pessoas que convivem com você. O que Abraão fez para Deus foi tão impactante que Deus visitou aqueles que conviviam, mesmo à distância. De repente, a cunhada de Abraão, agora você está judiando do meu pescoço, de repente, que eu estou falando para eles lá, e para vocês também, porque de repente a cunhada de Abraão, que era estéril, ficou grávida, por aquilo que aconteceu a Abraão. Então as coisas que acontecem em você, da parte de Deus, vão influenciar outras pessoas. Escute o que eu estou te dizendo. Aleluia. Assim seja a sua vida uma marca forte para muitas pessoas. Que você não se esqueça disso. A palavra diz, e a palavra é verdade, que a sua vida pode mudar de status, da maneira de você operar as coisas, de você fazer as coisas, pode mudar completamente, da água para o vinho, como muitos dizem. E eu creio que a partir de hoje, se você quiser, tanto você que está aí, você que está aqui, se você quiser isso, Deus vai fazer. Ele vai poder ter a liberdade de fazer coisas sobrenaturais na sua vida e através da sua vida, e vai mudar muitas coisas. Eu vou falar o que Deus está me dizendo. Muitas coisas vão mudar aí na vida de vocês e aqui, porque eu creio que muitos entenderam isso. Você não precisa correr para nenhum lugar. Você tem alimento, você tem palavra, você tem a unção. Então faça isso crescer na sua vida, faça isso ser uma marca na sua vida, que você vai ver. Essa tem sido a minha oração, que eu seja referencial para Deus, e também você, porque eu oro por você, saiba disso, que você seja um referencial, que este lugar, ministerialmente falando, seja referencial para muitos povos da terra. E nós temos tudo para sermos pessoas assim. Então recebam isso, receba a cura, porque Deus disse que sararia, ligaria a ferida. Então, se alguém está enfermo aqui, seja curado agora em nome de Jesus Cristo, pelo próprio poder da palavra que foi dito. Creia, se tu creres, a glória de Deus vai ser uma crescente em ti, em nome de Jesus. Amém, amados?